Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, poder estar em casa. Amém? Se você está nos visitando nessa noite, eu quero já conhecer você. Quero que você levante sua mão, porque nós queremos te presentear nesse lugar. Tem alguém que está aqui pela primeira vez nessa noite? Levanta a tua mão. Queremos te presentear. Alguém? Aqui? Aleluia. Mais alguém? Mais alguns irmãos aqui. Sejam bem-vindos, queridos. Que bênção poder estarmos juntos nessa noite. Sintam-se abraçados. Amém? Esse é um lugar do teu crescimento. Se você já congrega em alguma outra igreja, leva a paz do Senhor para o teu pastor. Amém? Somos parte de uma mesma família. Se você não está congregando, nós queremos te convidar a nos visitar mais vezes e recebermos juntos da palavra do Senhor nesse lugar. Amém? Então, meu nome é Chilton. Amém? Para você que está nos visitando, que bênção ter você conosco. E eu estou dando aula no Rema, né, lá em Maceió, matéria escatologia. E aí esse final de semana eu encontrei uma brechinha, eu digo, rapaz, eu tenho que ir em casa. Amém? Estava com saudade de vocês, da igreja, de vocês. Com saudade da minha mulher, linda, maravilhosa, da minha filha. Te amo, meu amor. Ela está segurando as pontas aqui esses dias, né? Que eu estou lá. Mas eu vou carregar ela um pouquinho, depois eu devolvo de novo. Amém? E que bênção, irmãos, poder estar com você nessa noite aprendendo do Senhor. Sabe, queridos, que Deus, Ele tem uma palavra para tratar o nosso coração. E como nós temos falado, né, no último sábado nós tivemos um evento maravilhoso aqui na igreja, né, nossa prévia da nossa conferência Atos 29. Mas essa noite, como de costume, eu quero falar sobre, no culto de sábado, culto da família, eu quero falar sobre família, sobre relacionamento. De novo, não vou falar me referindo apenas a marido e a esposa, porque temos um leque, né, de pessoas aqui, uns que são casados, outros que ainda não são casados, mas que de alguma forma todos nós estamos envolvidos dentro do contexto de família. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21 e no versículo 7. Atos, capítulo 21, versículo 7. Você viu aqui, esse negócio está decorado, né? Você pensou, rapaz, o que é que vai acontecer? Amanhã é o nosso dia, Verbo da Vida de Missões. Vamos celebrar, irmãos, em todas as 512 igrejas do Verbo da Vida, ao redor de 26 nações. Vamos estar celebrando amanhã o dia Verbo da Vida de Missões. Amém? Então o pessoal já deixou tudo preparado aqui. E você não pode faltar, porque teremos uma grande festa do Senhor nesse lugar amanhã à noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 7. Lucas escrevendo, diz, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Diga, filhas que profetizavam. É interessante, queridos, porque a Bíblia faz questão de frisar essa questão, esse detalhe na história. Ele diz que Filipe tinha filhas e que estas filhas profetizavam. Eram usadas no dom de profecia. Nós entendemos, lendo a palavra, que quem profetiza não só é profeta, mas quem é filho de Deus pode ser usado no dom, na manifestação do Espírito, o dom espiritual chamado profecia. Profecia não tem a ver com falar do futuro apenas. Profecia é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, lá nas cartas de João, que nenhum homem, quando profetiza, fala de particular interpretação, mas ele fala inspirado pelo Espírito. E por que o Senhor fez questão de tratar e comentar sobre isso, pastor? Porque, queridos, eu quero que você perceba que a Bíblia diz que este Filipe aqui, agora, reconhecidamente alguém que andava no chamado evangelístico, Filipe era um que servia na igreja local. A Bíblia nos diz lá em Atos, no capítulo 6, que multiplicando-se o número dos discípulos no início da igreja, lá em Jerusalém,
os 12 se reuniram e disseram: olha, não é justo que nós deixemos de nos preparar, nos dedicarmos à oração e ao estudo para ensinar a palavra e passemos agora a ter outras ocupações que vão nos tirar desse foco. E a Bíblia diz que eles levantaram 6 diáconos. Diga 6 diáconos. 6? Não, 7. 6 é o capítulo. 7 diáconos. E as qualificações para serem levantados pessoas para servir, a palavra diácono significa garçom, aquele que serve, que ministra algo a alguém, que entrega algo a alguém. A Bíblia diz que as qualificações, conforme Atos capítulo 6, eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então esses homens são escolhidos, eles oram, impõem as mãos sobre eles. Entre esses 7 homens tinha esse rapaz aqui, chamado Filipe. Posteriormente, nós vemos no capítulo 8 de Atos, que esse Filipe, que era um diácono, que servia na igreja local, que ajudava a servir na igreja, ele é levantado por Deus, vai até Samaria, chega em Samaria, começa a pregar a palavra debaixo de autoridade e poder. Pessoas são curadas, espíritos imundos saem, batem em retirada, porque Filipe pregava ousadamente acerca do evangelho e da autoridade no nome de Jesus. Aqui, muito tempo depois, alguns meses depois, algum período depois, alguns anos depois, nós vemos a Bíblia falando que esse Filipe tinha filhas e que suas filhas profetizavam. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo hoje onde, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo escreve para aquele jovem pastor na igreja em Éfeso, uma igreja que tinha aproximadamente 10 mil estátuas pagãs. Naquela cidade, Paulo diz: olha, vocês vão ver que nos últimos dias, no final dos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E de fato nós estamos vivendo esse tempo da igreja na terra. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são egoístas, amantes de si mesmas, avarentas, blasfemadoras, inimigo dos pais, inimigas de Deus, buscando seus próprios prazeres e interesses. A Bíblia diz que nesse tempo pessoas levantariam mestres para ensinar aquilo que elas queriam ouvir. E esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o tempo em que nós nos encontramos dentro desse processo da história da humanidade sobre essa terra. Esse tempo em que nós estamos vivendo hoje é esse tempo que Paulo diz, escrevendo para Timóteo, que são os últimos dias. A palavra últimos ali é scatos, ou última parada de um tempo, do navio. Trazendo para a realidade de hoje, parada final do ônibus. Isso era o contexto da palavra scatos, quando foi usada por Paulo. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Agora, é possível, pastor, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós vivemos primeiro individualmente e depois dentro de um contexto de família. É possível nós vivermos de uma forma onde nós vamos ter filhos que servem ao Senhor, maridos e esposas servindo ao Senhor. É possível que nesse tempo, onde nós somos bombardeados por tantas informações, é possível nesse tempo em que nossa família e nós somos atacados diariamente. Com o pecado, com tentações, com aquilo que o diabo traz, com sugestões, com coisas que temos fácil acesso por meio de redes sociais, por tantas sugestões que o diabo lança sobre a nossa vida, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, seja na igreja. É possível, nesses últimos tempos, de pessoas egoístas, avarentes, amantes de si mesmo, que buscam seus próprios prazeres, é possível vivermos de uma forma que teremos filhos que serão usados pelo Senhor, assim como esse homem foi? Será se é possível? Será se é possível individualmente vivermos a vida comum no lar da forma que Deus deseja, para que a palavra se cumpra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família? Será se isso é possível ou isso é uma utopia? Será que não tem mais jeito e nós só temos que nos conformar com o mundo? Qual é a nossa posição diante destes últimos dias? Porque a Bíblia fala aqui que as filhas de Filipe eram usadas pelo Espírito e elas profetizavam.
Enquanto Paulo diz, olha, nos últimos dias serão assim. Nós vemos alguém que já estava vivendo os últimos dias, porque os últimos dias começou desde Atos capítulo 2, versículo 4. Nós vemos os últimos dias pessoas que tinham filhas que profetizavam. E você poderia até pensar assim, mas pastor, naquele tempo não tinha tanta coisa para tirar a atenção, para roubar a atenção das pessoas. Queridos, as tentações, elas são proporcionais a cada tempo. Talvez eles não tinham celular, tablet, internet, mas certamente eles tinham outras coisas. Certamente, queridos, o diabo, ele se utilizava de outras coisas para roubar a atenção, para tirar o foco, para desviar a atenção de fazer a vontade de Deus. Porque o diabo não é só diabo nesse tempo não, o diabo sempre foi diabo. Você está aqui? Ele sempre foi diabo. A Bíblia diz que ele tentou Jesus no deserto 40 dias, Jesus resistiu, ele se afastou, mas a Bíblia diz que ele fez isso até momento oportuno. Então tem um momento, irmãos, que Jesus foi tentado de novo, o diabo nunca deixou de ser diabo. O mundo jaz no maligno. Agora, a Bíblia diz que o mundo, ele é cego e ele não consegue perceber o trabalhar do diabo. Mas nós que somos cristãos, que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós precisamos entender, queridos, que o diabo ele vai trabalhar para nos matar, para roubar e para destruir a nossa vida. Diga roubar, matar e destruir. Sabe, isso é uma verdade. E nós precisamos estar atentos para que na nossa família nós tenhamos pessoas ou filhos, maridos, esposas, pais, que estão agindo dessa forma. Quando Paulo fala para Timóteo, e falando sobre como ele o conheceu e como o chamou para o ministério, ele diz, olha, vive segundo aquilo que você aprendeu desde sua avó. Então ele diz, olha, esse espírito de temor a Deus, de obediência, já havia, a sua avó já andava dessa forma. Percebe, queridos? Ela andou e ela agora transmitiu para outro, transmitiu para outro, transmitiu para outro. Eu fico pensando, se nós morrêssemos fisicamente hoje, ou se, não falar do arrebatamento não, porque quando fala do arrebatamento vai todo mundo junto, né? Mas se nós morrêssemos fisicamente hoje, você não vai morrer não, irmão, não precisa ficar batendo na madeira não, isso amém? Isso é só uma suposição, não estou falando crendo com o coração, nem confessando com a boca, então descansa teu coração. Mas se acontecesse isso, já imaginou, queridos, que tipo de legado nós iríamos deixar para quem ficasse? Como as pessoas falariam de nós? Eu estava vendo hoje que a Silvio Santos morreu, né? E é interessante porque nesses momentos de perda, a gente vê pessoas falando e testemunhando de como era a vida daquela pessoa. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Às vezes nós descobrimos coisas que nem a família mesmo sabia. Porque chega alguém, eu me lembro quando meu avô morreu, e está aqui minha mãe, ela pode confirmar isso. Pessoas chegaram lá e disseram coisas, comentando no velório, que eles nem sabiam que ele havia feito. E eu fico pensando, irmãos, que tipo de legado em Deus nós estamos deixando para os nossos filhos, para quem está ao nosso redor? Sabe, eu fico pensando nessas coisas. De vez em quando eu gosto de pensar alto, né? De dar uma viajada nos pensamentos. Mas que tipo de legado nós estamos deixando? Timóteo viveu porque ele aprendeu. A Bíblia diz que as filhas de Filipe profetizavam porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, de conhecimento, de sabedoria, vamos lá, e de bom testemunho. Porque aquilo que nós falamos transmite algo, mas aquilo que nós fazemos, irmãos, impregna nas pessoas. Então, é possível nesse tempo nós vivermos de uma forma assim? É. Mas como é possível? Quando nós não negociamos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, aceitamos ela com mansidão, colocamos ela no nosso coração e decidimos praticar. Você está aqui ou foi para casa? Joel, capítulo 2, abre lá. Joel, capítulo 2. Esse versículo é muito conhecido, provavelmente você já o ouviu. Ele está falando algo aqui específico para judeus,
sobre um futuro da aliança de Deus com os judeus, no final da tribulação, algo que vai acontecer com os judeus no final da tribulação. Mas quando Pedro e mais 119 pessoas são cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e diz: o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia que o profeta Joel falou, de que nos últimos dias, e aí a gente vai ler a profecia agora. Agora percebe, se era para judeu, e ali Paulo já estava na condição, Pedro já estava na condição de igreja, junto com aqueles 120. Por que se manifestou para aqueles? Ele não se manifestou para os judeus que viviam naquela época. Porque os judeus que viviam naquela época, os líderes judeus, eles rejeitaram o reino. Eles rejeitaram o reino que Jesus veio apresentar. O livro de Mateus mostra sobre o reino e a salvação. Jesus vem para apresentar o reino é oferecido e eles rejeitam conscientemente. Então a profecia que nós vamos ler agora, que deveria se cumprir neles no final da tribulação, já se cumpriu agora em nós, porque agora nós somos igreja. A Bíblia diz que a todos que o receberam, você o recebeu? Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Diga então, se cumpre na minha vida, porque eu aceitei o reino. Tudo bem? Mas qual foi essa profecia? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, versículo 28, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É interessante porque eu não sei se tem algo disso aqui que acontece muito na tua vida. Eu estava esses dias, né? Tem um casal lá da igreja do Verbo Canaã que ele sempre vai me pegar na casa do pastor Emiliano e Maísa para me levar para dar aula no Rema. E é interessante porque a gente estava compartilhando no carro sobre como Deus, né, trata muito com ele por meio de sonhos, né? E aí ele estava tratando algumas coisas e a esposa falou algo interessante. Ela disse: olha, a Bíblia diz que quem vai ser muito usado por sonho nos últimos dias são os velhos. Aí ela olhou assim para ela e disse: mas mulher, eu sou velha. Mas isso aqui é só uma alegoria, amém? Não é só pessoas que estão mais avançadas em dias, não, tá certo? Mas o que eu quero te mostrar aqui? É porque há uma garantia. Diga, há uma garantia. De novo. Há o que, irmão? E não é dada por mim, é dada pelo Senhor. Porque eu posso te dar uma palavra e talvez voltar atrás. Mas se Deus deu, Ele não volta atrás. E essa garantia é: nestes últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sobre todas as pessoas. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ter sonho, ela pode ter sonhos proféticos, ela pode profetizar, ela pode ter visões, ela pode ser usada pelo poder do Espírito. Tudo bem até aqui? Qualquer pessoa que nasceu de novo, que está buscando, pode ser usada assim. Naquela época, o Espírito já estava na terra, ele não só veio no dia de Pentecostes, ele estava na terra. Mas ele operava sobre reis, sacerdotes e profetas por um curto período de tempo. Vinha o poder sobre eles. Eles faziam o que tinham que fazer, mas aquele Espírito não habitava dentro, não permanecia. Mas agora, depois que nós nascemos de novo, o Espírito está onde? Dentro de mim. Diga, está dentro de mim. E a Bíblia diz que ele é derramado sobre nós. Então, da mesma forma que nos últimos dias nós temos uma garantia na palavra que pessoas serão avarentas, egoístas, amantes de si mesmos. E pasmem, Paulo está escrevendo para Timóteo que estava à frente de uma igreja. Isso quer dizer que essas características de frieza, de apostasia, de andar fora do amor do tipo de Deus, não vai acontecer somente lá fora no mundo, vai acontecer dentro da igreja. E nós precisamos estar atentos. Mas da mesma forma que existe essa garantia, há uma garantia dada por Deus, que o Espírito é derramado para que nós possamos nos mover com Ele. Aleluia! O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmãos, que somos nós que escolhemos de que lado da história a gente quer ficar. Ou a gente fica do lado carnal, ou a gente fica do lado espiritual.
E é a escolha de ficar do lado do Espírito que vai fazer com que mesmo nesse mundo nós não possamos andar igual ao mundo. Porque nós não vamos nos conformar. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com o mundo. Não vos amoldeis ao sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu é quem decido experimentar. Quando? Quando eu mudo a minha mentalidade. E quando é que eu mudo minha mentalidade? Quando eu aceito a palavra, quando eu busco a palavra, quando eu permaneço no Espírito. Queridos, nós vamos ser tentados todos os dias a dar uma resposta grossa para alguém. É assim ou não é? É. E já percebeu que dentro de casa parece que é pior do que lá fora? Sabe por quê? Porque lá fora a nossa mente ainda tem aquela ideia: é alguém que eu não conheço, eu preciso ter cuidado, vai que eu levo uma tapa. E dentro de casa, irmãos, a familiaridade nos coloca em uma posição em que a gente não deveria estar. Que posição é essa, pastor? A posição de achar que temos liberdade para andar fora do amor de Deus dentro de casa também. Não só é lá fora, começa dentro de casa. Você está aqui? Sabe? Tem um texto lá em João, capítulo 4, versículo 23, que o Senhor Jesus diz assim: olha, você conhece esse texto muito bem. Chegará um dia em que as pessoas não estarão preocupadas em adorar em Jerusalém, em tal lugar ou nos montes, mas que as pessoas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga: em espírito. Sabe, queridos, não existe ninguém bom, pleno, sem ter uma relação primeiro com Deus. A gente não consegue dominar a carne se a gente não buscar o Senhor primeiro, se a gente não o adorar. Vida de adoração, irmãos, não é chegar na igreja, na hora do louvor, fechar os olhos e levantar as mãos. Isso também é adorar. Mas vida de adoração, ou adorar ao Pai em verdade, é ter uma vida. E todos nós, irmãos, estamos passíveis de errar. Você está não? Eu estou. Mas, queridos, nós precisamos aprender. Quando nós o adoramos, nós não vamos abandoná-lo. Quando nós temos um coração para adorar, as pessoas ao nosso redor, no trabalho, na igreja, dentro de casa, teu filho, teu esposo, teu marido, teus pais, eles vão olhar para nós, irmãos, e vão confiar em nós, porque nós nos relacionamos com Ele. Então, o segredo, que não é segredo, mas o que nós precisamos fazer, se nós não quisermos viver debaixo dessa contaminação do mundo, não é fugir do mundo. Não é orar para o Senhor Jesus voltar logo. A gente pode até orar, porque lá é incomparavelmente melhor, né? Mas o propósito não é eu quero ir embora porque aqui está muito difícil. Não, irmão, se estamos aqui, temos um propósito aqui. E qual é o propósito? Vidas. Você está aqui? Aumenta meu retorno, irmão, por favor, para eu tentar forçar menos aqui. O propósito, eu vou botar aquele negócio na orelha. Os irmãos já disseram a mim que eu tenho que botar um negócio na orelha. Amém? Vocês arrumam um negócio na orelha para na próxima ministração eu botar. Mas é vidas. Então, se a gente está aqui, tem um propósito. Não é partir daqui porque a gente não aguenta. Não, é enquanto vivermos aqui, não nos amoldarmos ao mundo. Nos esforçarmos diariamente. Diga, diariamente. E sabe, irmãos, muitas vezes, irmãos, vai vir, sabe o que? Insatisfação, comparação. Mas quando a gente tem um coração reto diante do Senhor, sincero e contrito, nós vamos ser dignos de confiança. Deus vai olhar para nós, vai saber que pode contar conosco. Olha para seu vizinho e diga: tu é de confiança? E foi o que ele disse. Não sabe, está em dúvida. Quer a ajuda das cartas, dos universitários? Em homenagem ao senhor Abravanel. Será? Porque é interessante, queridos, que um coração alinhado diante do Senhor nos faz, mesmo errando, Deus sabe quem nós somos, porque temos um coração alinhado com Ele. Sabe que Deus nunca procurou perfeição no relacionamento dele para conosco? Às vezes a gente procura perfeição no relacionamento entre pessoas, né?
Aí eu te digo, se Deus conosco não está procurando perfeição nem da gente para Ele, imagine da gente para com os outros. Alô? Então, não procura perfeição no relacionamento com alguém para que você não se frustre. Porque essa pessoa, por mais que te ame, ela vai errar com você. O teu filho, por mais que te ame, vai errar com você. Você, pai, por mais que você ame seu filho, você vai errar com ele. Querido irmão de igreja, amigo mais chegado que um irmão, deixa eu te dizer, essa queridinha, esse queridinho que você ama tanto, vai errar com você. Diga amém. Então, se nós não colocarmos nossa expectativa completamente nas pessoas, nós vamos nos frustrar menos. Alô? O problema muitas vezes da frustração é porque nós colocamos uma expectativa excessiva em outras pessoas. E Deus já sabia que nós não iríamos poder suprir Ele no nível que Ele nos supre. Mas ainda assim, Ele se entregou por mim e por você. Ele já sabia a peça que a gente era. Sabia que quando Jesus morreu na cruz, não pegou Deus de surpresa, porque a gente ia errar? Não, irmãos, Ele sabe. Eu não estou dizendo com isso que isso é liberdade para a gente viver no erro. Eu estou falando de erro. Alô, tudo bem com você? Coração como o de Davi. Qual era o coração que Davi tinha? Perfeito? Não. Errava, mas se arrependia. Diga arrependimento. De novo. Então, queridos, nossa vida só tem solução se estiver pautada no nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é vir para a igreja no dia de culto. Vir para a igreja no dia de culto, irmãos, vai nos ensinar, nos habilitar para que tenhamos relacionamento com Ele lá fora. Na nossa casa, quando ninguém está vendo. Quando fecha a porta do quarto. Já parou para pensar? Será que nós somos dignos de confiança diante do Senhor nesses momentos? Será que Ele pode olhar para nós e dizer, rapaz, eu posso confiar em você. Eu tenho algo para você fazer. Eu tenho algo para colocar grande nas tuas mãos e você não vai se corromper. Interessante, né? O povo estava cativo no Egito por 400 anos. E a Bíblia diz que quando eles saem do Egito ricos e saudáveis, com coisas de ouro que os próprios egípcios deram a eles. Mas no meio do caminho, no deserto, Deus diz, olha, manda trazer os utensílios de ouro que eles têm para construir o templo. Para o tabernáculo, na verdade. Aí eu fico pensando, se eles estivessem tão apegados àquilo que ele tinha, eles iriam dar? Não. Às vezes, irmãos, a gente não tem, não é porque Deus não quer dar, é porque a gente é tão apegado ao que a gente tem, que a gente não está pronto para semear quando Ele pede. Porque na nossa cabeça, a gente acha que quando a gente semeia, a gente está perdendo. Mas em Deus, Ele não está tirando o que a gente tem. Ele está criando condição de sermos supridos. De termos mais. E eles semearam aquilo. Amém? Então nós precisamos ser dignos de confiança. Então a nossa adoração vai nos tornar consciente das nossas palavras. O que você está querendo dizer, pastor? Esse coração de viver para o Senhor, de querer agradar, vai nos levar, queridos, a agir de uma forma que nós vamos falar, mas o nosso coração vai estar em linha com o que a gente fala. Você está aqui ou foi para casa? Agora, como eu posso dizer que amo minha esposa, se com a mesma boca que eu digo que ama, eu grito com ela? Eu sou grosso com ela. Ou vice-versa. Você é mulher com seu marido. Filho com pai, pai com filho. Jesus disse, porventura pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Porque com a mesma boca que nós glorificamos a Deus, nós podemos com a mesma boca maldizê-lo por meio daquilo que nós estamos falando. Então, é possível, pastor, viver uma vida de obediência a Deus? É, como o adorando, buscando dele, aprendendo dele. Quando negamos a Deus nossa generosidade, nós deixamos de adorá-lo. Alô, você está aqui? Sabe o que é divórcio? É o fim da generosidade.
que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer, irmãos, que Deus não criou casal para se divorciar. Existe divórcio que acontece? É a perfeita vontade de Deus? Não. Tem divórcios que são justificáveis? Tem. Tem divórcios que são injustificáveis? Tem também. A gente não vai ficar aqui, irmão, tá entrando em cada coisa para entender isso. Mas, quando nós deixamos de andar em amor, queridos, nós vamos estar fora do que Deus quer para nós. Aleluia. A ausência de adoração a Deus leva ao egoísmo. E o egoísmo leva ao orgulho. E o orgulho nos derruba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Uma das maiores causas, irmãos, de problema do mundo chama-se orgulho. Por que é que existe guerra? Orgulho. Porque pessoas querem ser melhores do que outras. Líderes querem demonstrar que são mais líderes do que outros, que têm mais autoridade do que outro. Fica brigando. Guerras, contendas. É interessante porque a Bíblia nos diz que as guerras e contendas que existem vêm dos nossos próprios desejos. Tiago fala sobre isso. Então, existe uma inclinação na nossa carne para nos levar a andar dessa forma. Mas se o nosso coração estiver alinhado com o Senhor, lembra daquela ministração que eu falei aqui sobre primeira parte? Ou primícias? Pronto. Aquilo vai nos levar a alinhar o nosso coração. Para que diante dessas situações do dia a dia, de casa, de relacionamentos, de família, de igreja, de trabalho, nós possamos, irmãos, nos portar da forma que Deus espera que nos portemos aqui nessa terra. Diga amém. Está quieto, né? Acho que o pastor vai pregar hoje, depois de tantos dias. Vai ser um reteté santo. Amanhã você pula bem muito. Então venha para o culto amanhã. A ausência da adoração nos leva ao egoísmo. Enquanto nós amamos a Deus, há esperança. Olha para seu vizinho e diga, tem esperança para você. Enquanto você amar o Senhor. Olhe para quem está do outro lado, para não pensar que você está dando indireta para o seu marido, para sua esposa. Olhe para quem está do outro lado e diga assim, enquanto você amar a Deus... Não, rapaz, não é para olhar de novo para a mesma pessoa, não. Olha para outra. Diga, enquanto você amar a Deus, há esperança para você. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele tinha um coração em Deus, né? E Davi errou. Olha que coisa interessante. Eu não estou dizendo que você vai ter que passar pela mesma coisa, não, irmãos. A Bíblia diz que o testemunho da antiga aliança serve para que nós possamos aprender e não fazer a mesma coisa. Não é para a gente aprender e dizer, ó, se eles fizeram, eu vou fazer também. Afinal, a carne é fraca. Não, irmão, se é fraca é para a gente dominá-la. Já imaginou se ela fosse forte? Como é que a gente podia dominar se ela fosse forte? Ela é fraca justamente para que a gente domine ela. Davi errou, matou, trouxe problema para a sua família, entre seus filhos, e Deus o louva. Por quê? É porque ele era perfeito? Não. É porque ele tinha um coração contrito, arrependido diante do Senhor. Aleluia. A única garantia que podemos dar a Deus é a nossa vida com Ele. Se não tivermos vida com Ele, não vamos andar na palavra. Vamos dar lugar à carne, vamos andar dando patada, vamos agir segundo o que a carne deseja. Mas nós precisamos, irmãos. Eu fico pensando, imagina, né? Porque o mundo julga. O mundo já nos julga. Ei, o mundo julga. Você não precisa julgar. Olhe para quem está do seu lado. Dê um sorriso bem amável para ele. Diga, você, querido irmão, não precisa julgar. Já tem um mundo para fazer isso. Já tem um capeta para fazer isso. Para colocar condenação. Então a gente não precisa condenar ninguém. A gente não precisa julgar ninguém. A gente precisa nos julgar. Ou nós precisamos nos julgarmos. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, para ver se você permanece na fé.
Então nós devemos nos examinar, nos julgar, não é julgar a vida do outro. Aí eu fico pensando, um grande líder como Davi foi, se ele vivesse nos dias de hoje, veja, ele errou, matou, mandou matar Urias, por causa da consequência do seu erro. Ele traiu Urias, por causa da consequência do seu erro, houve problema na sua casa, na sua família, um irmão atacou a irmã, seu filho se levantou contra ele, sim ou não? Aí eu fico pensando, se houvesse um líder desse, hoje, como o mundo julgaria? Se ele vivesse hoje, qual seria a reputação dele? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Perdão faz parte da nossa natureza. Se nós fomos perdoados, nós perdoamos. E perdão não tem a ver com sentimento. Perdão não tem a ver com vontade. Perdão não tem a ver com fazer algo em troca. Perdão tem a ver com decidir. Perdão não tem a ver com esquecer. Perdão tem a ver com decidir. Então, a graça de Deus, ela vem justamente para nos capacitar a andar dessa forma. A Bíblia diz lá no Salmo 51 que sacrifício não é mais importante que a verdade. Porque performance não importa para Deus. Sabe, irmão, performance não importa para Deus. Aleluia. Eu, enquanto líder e pastor, eu posso ter uma boa performance. Mas se eu não tiver uma vida ajustada com o Senhor, irmãos, performance não vale de nada para Deus. Não vai valer de nada. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus conhece o nosso coração. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que a gente não deve fazer para aparecer. A gente deve fazer porque ama a Deus. E porque a gente ama a Deus, irmãos, mesmo quando errarmos, vamos ter um coração de arrependimento e Deus não vai nos desprezar. E nós vamos continuar correndo a nossa carreira e Ele vai nos encontrar fiéis. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, Deus tem proposto algo grande para nós. Eu falo enquanto igreja local nesse lugar. Sabe que Deus tem planos grandiosos sobre esse lugar. Esses planos não têm a ver comigo. Esses planos têm a ver com a vontade de Deus para esse lugar. Agora, eu preciso alinhar o meu coração com Ele, para que como líder, eu possa discernir a voz dEle e pôr em prática esses planos que Ele tem. Agora, queridos, entende mesmo, Deus conta com você. Queridos, você não está aqui à toa. E agora eu estou falando para você que congrega nesse lugar. Você que está nos visitando, irmãos, nesse momento, não atenta para isso agora. Mas sabe, você não está aqui à toa. A Bíblia diz no Salmo 92 que plantados na casa do Senhor, florescerão como carvalho. Você já viu, irmãos, a grossura de um carvalho? As raízes que precisa ter sobre aquela árvore. O povo fala do bambu chinês, né, que alcança não sei quantos metros, mas para ele crescer para cima, ele passa muitos anos crescendo para baixo. O que é isso? Criando estruturas. E sabe que nesse processo de criar estruturas, e aí falando no contexto de igreja local, muitas coisas vão acontecer para nos tirar do foco. Pessoas vão errar conosco. Pessoas vão dizer coisas. Pessoas vão bater nas nossas costas e nos elogiar. Pessoas vão bater nas nossas costas, nos elogiando e depois metendo cacete. Não importa, irmãos. A gente não está aqui para ser movido por essas coisas. Guarde o teu coração, irmãos, para que o diabo ele não encontre brecha nisso e roube de você aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Guarde. Sabe uma coisa que é comum de acontecer, irmãos? Às vezes, quando a igreja é um organismo vivo. Diga amém. Então, em um organismo vivo,
tudo que tem vida vai fazer o quê? Cresce. Não é assim? E nesse processo de crescimento de igrejas, e aí eu estou falando numericamente agora, não espiritualmente. Falamos de crescimento espiritual até agora. Mas esse crescimento numérico, queridos, numa igreja nós lidamos com pessoas de diferentes esferas, níveis de fé, de obediência. Eu não conheço a tua vida, você não conhece a minha particularmente. Não é assim? A gente pode identificar coisas, mas a gente vai lidar com pessoas de tudo que é jeito, de tudo que é pensamento. Amém? Então tem pessoas que vão estar em níveis de fé maiores do que nós em algumas áreas, outras em níveis menores de fé em outras áreas. Vai ter coisas que nós já conseguimos vencer, vai ter outras pessoas que ainda não conseguiram vencer na mesma área. E o que é que a gente precisa fazer? Andar em amor com todos. Andar em amor com todos, irmãos. Encontrar coisas no nosso coração que possam nos impedir de avançar. Tratarmos isso em nós, sermos sinceros diante do Senhor, rasgar o coração diante dele. Dizer, Senhor, esse negócio aqui está difícil, eu não estou conseguindo vencer não, me ajuda aí. Espírito Santo, ei, vem cá, tu é meu ajudador. Meu Deus, falar assim com Deus, isso é blasfêmia. É não, irmãos, isso é relacionamento de pai e filho. Meu pai está aqui para eu conversar com ele, não tem muito protocolo não. A Bíblia diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho. E ele mesmo diz, achegue-se ousadamente. Queridos, é com ousadia, não é com medo não. Relacionamento com ele. Relacionamento com ele. Vem cá, ajuda aí. Sei não como fazer não. Tá difícil aqui o negócio. A carne tá chiando aqui. Mas a Bíblia diz, achegue-se ousadamente ao trono da graça, a fim de receberdes socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? A hora que a gente precisar. A hora que a gente precisar, tem socorro. Não, você não entendeu não. A hora que a gente precisar, na área que a gente precisar, na situação que a gente não estiver sabendo como vencer, tem socorro. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não te condena. Sabe, irmãos, não fica preso em coisas que já aconteceram, porque Deus quer te levar adiante de você. Deus tem planos grandiosos no teu futuro. E você vai colocá-los em prática. Você está sendo plantado nesse lugar para viver os sonhos de Deus sobre a tua vida. Às vezes tem coisas, irmãos, que geram conversas, situações dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da família. Já viu o grupo de família como é? Graças a Deus que eu não participo de nenhum grupo de família. Não é que é problema não, minha família é uma bênção. Amém? Mas eu vejo, irmão, de vez em quando as pessoas em grupo de família, aí tá lá uma confusão. Um vota em Lula, aí bota lá Lula, aí outro, eita, só Bolsonaro, aí fica aquela briga, aquela confusão. Aí às vezes não diz nada na frente, aí por trás fica falando. Mas rapaz, tu viu? Fulano vota em Lula, o outro vota em Bolsonaro. E daí, irmão, se alguém quer votar em Lula, se quer votar em Bolsonaro, a gente não pode perder a amizade, relacionamento por causa dessas coisas não. Cada um é livre para fazer o que quiser. Cada um é livre para votar em quem quiser. Temos eleições municipais esse ano, né? Daqui a 2 meses, menos de 2 meses. Querido, saiba escolher certo. Porque depois, irmãos, somos nós que vamos ficar reclamando. Não foi a gente que botou. Então saiba escolher certo. Ore ao Senhor. Peça direção ao Senhor. Procure candidatos, irmãos, que estão alinhados com a vontade de Deus, que têm um coração alinhado com aquilo que Deus tem. É isso que vai nos deixar leves. Para de cair nessas armadilhas, sabe? De conversinha, de fuxico. Querido, tem um negócio que me deixa arretado do juízo, é a tal da fofoca. Eita negócio para me deixar arretado do juízo, velho. Pensa um negócio que ainda rouba minha paz. Eu vou vencer essa insatisfação com relação a isso e vou andar no amor nessa área. Mas querido, para de fofoca. Para disso. Sabe, irmão, tem uma unção sobre nós. A gente não pode manchar ela por causa dessas coisas. Eu queria saber de algo. Irmão, envolve você. Você é parte do problema.
É parte da solução? Então, se não é, querido, descansa teu coração. Descansa, tem coisa que a gente não precisa saber, não. Não, fulano saiu lá da outra igreja, veio congregar aqui. Por que foi? Irmão, a gente não precisa saber de tudo, não. Não, o fulano saiu daqui, foi congregar em outra igreja. O que é que tem, irmãos? A gente precisa guardar o nosso coração dessas coisas, irmãos. Guardar, porque são em coisas assim que o diabo quer levantar situações dentro do corpo de Cristo. Para quê? Para quebrar a unidade. E quando ele quebra a unidade, irmãos, Deus fica impedido de operar como Ele deseja. Então que tal a gente se proteger? Que tal a gente se proteger dessas coisas? Começa em casa, no trabalho. Quando vierem falar mal daquele funcionário, rapaz, fulano ali é relaxado, não faz nada. Tá ouvindo não, irmãos? Diz, rapaz, vamos orar pela vida dele. Quando vierem detonando teu patrão lá no trabalho, a gente se mata de trabalhar aqui, faz hora extra, ele não dá nem uma bonificaçãozinha. Quero que Deus me tire daqui. E se Deus quiser que você fique lá? Eita Jesus. Mas sabe, queridos, nós precisamos, queridos, entender que nestes últimos dias de um mundo corrompido, existe uma opção para nós. E essa opção é buscar ao Senhor de todo o coração. É aprender com Ele, é se sujeitar a Ele, é ter um coração desprendido, arrependido diante dEle. É isso que vai garantir, irmãos, com que nós possamos agradar ao Senhor andando em amor. Somos perfeitos? Não. Primeiro a não ser perfeito aqui sou eu. Então quando eu errar com você, não fique me detonando, falando dos meus erros não. Eu não já estou dizendo que eu vou errar? Eu não sei, porque as pessoas esperam do pastor, da esposa do pastor, da liderança da igreja, dos irmãos da igreja, uma perfeição que só tem em Jesus. Eu não sei, irmãos, por que é que as pessoas ficam assim. Eu nunca enganei você. Eu nunca subi nesse púlpito para dizer que eu era perfeito e que nunca ia errar com você. Nunca. Agora uma coisa é certa, eu não vou errar de propósito não. Nem vou errar por maldade, nem fazendo cachorrada, nem safadeza com você não. Eu posso errar, porque estou aprendendo a palavra como qualquer pessoa. Alô, você está aqui? Pastor, irmão, a gente está conversando em família. Também eu não estou com raiva não, estou só dizendo. Porque às vezes, irmão, são coisas tão simples que o diabo se utiliza para prender a gente. Para prender a gente, para fazer a gente. Queridos, tem muita coisa para a gente fazer. Sabe, irmãos, tem muito lugar para essa igreja chegar. Tem gente, irmão, ao redor do mundo precisando dessa palavra. Amanhã vamos celebrar o Dia Verbo da Vida de Missões. Ah, pastor, mas a gente já chegou em 26 nações. Pois é, tem mais de 170 que ainda não chegou. Essa palavra tem que chegar. E quem vai? A gente. Os de dentro, quem já está dentro. Deus não vai levantar alguém de fora para ir não, ele vai levantar quem está dentro. Quem está fazendo. A administração agora mudou o prumo. Mas Atos capítulo 6, a Bíblia diz que quando precisaram de pessoas para servir, levantou no meio deles. Sabe o que é que Jetro diz a Moisés? Quando Moisés está lá com aquela tuia de gente para comandar, para liderar no deserto, doidinho do juízo. Sabe o que é que Jetro diz, o sogro dele? Ei, levanta no meio de vocês. Então é no meio de quem já está fazendo, irmãos, que Deus vai levantar. Então fica pronto, porque pode ser você. Talvez Deus não vai te mandar para outro lugar para começar uma obra. Talvez Deus não vai te mandar para outra nação. Mas talvez Deus vai te mandar para um trabalho. E lá você precisa ser Jesus. Talvez Deus vai te conectar com pessoas que você precisa falar de Jesus para elas. Lá no teu trabalho. Lá no trabalho. Sabe, irmãos, tem um grupo de pessoas que tem se reunido em outro lugar, né? E eu creio que vai ser uma grande igreja naquele lugar. E é interessante porque começou com 2 pessoas no trabalho, vivendo Jesus.
E às vezes as pessoas dizem assim: mas é tão difícil nessa cidade, porque nessa cidade eu não conheço ninguém. Como é que vai começar uma obra num lugar assim? Vivendo Jesus! Vivendo Jesus, vivendo a palavra. É assim que começa. Sendo espelho para as pessoas. Para que as pessoas ouçam, mas elas vejam em nós que aquilo que nós estamos falando está alinhado com aquilo que está dentro do nosso coração. Amém ou é de nós? Diga: Deus vai fazer coisas grandiosas por meio da minha vida, por meio da minha família, e eu, não, desse jeito você vai ser. Diga: e eu não serei um empecilho. Você pode ficar de pé, vamos orar. Já pensou, irmãos, chegarmos diante do Senhor naquele grande dia e Ele dizer: servo mau e negligente? Não, irmãos. Oh, aleluia. Não seremos, irmãos. Estaremos aprovados diante do Senhor. Ele conta contigo para fazer grandes coisas na terra. Ele conta com você, irmãos. Feche seus olhos. Eu tenho uma direção de orar por algumas pessoas. Eu não vou orar porque você fez algo, o que Deus me mostrou. Mas eu vou orar porque Deus me mostrou você fazendo coisas no futuro. Isso não tem nada a ver com o teu presente nem com o teu passado. Isso tem a ver com o teu futuro. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Agradeça a Ele pela palavra. Engrandeça o nome dEle. Abra seu coração diante dEle. Diga: Senhor, eu quero viver para você. Eu quero viver esse negócio aí. Eu quero estar assim. Disponível para viver aquilo que você falar ao meu coração. Ore ao Senhor, irmãos, ore ao Senhor. Ore com entendimento. Você que pode, ore em outras línguas. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, porque essa palavra não voltará vazia. Porque junto com a palavra, Senhor, existe o poder para manifestar, para testificar, para tratar coisas. E o Senhor é poderoso para cumprir a palavra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu quero que a Adriana venha aqui. Eu quero orar primeiro pelos pastores e esposas de pastores desse lugar. Venham aqui à frente. Venham, 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 venham. Cadê? Tá faltando alguém. Érica. Venha. Talvez você tenha sentido falta do pastor Robson nesses dias. Ele está lá em Itamaraju, né? Ah, cadê a tristeza de Érica aqui? Amém? Ele está lá servindo ao Senhor, no nosso ponto de pregação, lá no sul da Bahia, então tão distante. Amém? Mas, sabe, enquanto eu ministrava aqui, Deus me mostrou algo sobre a vida de vocês. E Ele disse que existe... Pode continuar tocando, pessoal, não para não. Que existe um tempo ou uma unção para esse tempo, para que vocês possam correr com mais velocidade. Isso não tem a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. E que essa unção, ela vai ajudar a despedaçar alguns sofismas e julgos do diabo sobre a mente de vocês. Ele não disse que sofismas eram esses. Mas eu creio, queridos, de verdade, que Deus quer levar vocês para um tempo novo. Nesse lugar e a partir desse lugar.
Eu sei que às vezes nós olhamos as coisas aqui e a gente já pensa que é muita coisa que a gente tem para fazer. Mas está só começando. Tem muito mais coisa que Deus conta com a vida de vocês. Muitos mais lugares onde Deus irá nos levar. E há uma unção de nós para com vocês e para com a igreja. A Bíblia diz que o óleo é derramado sobre a cabeça e da cabeça o óleo vai derramando sobre toda parte, sobre todo o corpo. E aquilo que está sobre a minha vida e sobre a vida de Adriano estará sobre vocês e sobre a vida das outras pessoas.